Meus irmãos, a paz do Senhor, quero cumprimentar a todos nesta noite com esta paz, que ela consiga penetrar no coração de cada um daqueles que irão participar deste culto. Hoje é domingo, ontem já tivemos a nossa abençoada Santa Ceia e agora iremos trazer uma palavra da parte de Deus. Nós iremos agora orar, agradecendo ao Senhor por este momento. Senhor meu Pai, quero te louvar por esta hora em que estamos aqui diante de Ti mais uma vez, te exaltar por essa oportunidade de estar juntamente com todo o Teu povo, para juntos, meu Senhor, nós anunciarmos a Tua palavra. Nós te pedimos a Tua bênção sobre todos. Fica conosco, nós te pedimos tudo e te agradecemos no nome de Jesus. Vamos ouvir este louvor? Você souber, cante, adore ao Senhor. Estou contigo, ó meu filho. Glória a Deus. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre sabe muito bem. E de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E pra sempre serei teu, Senhor. Escuta! Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar ao teu lado para te guiar. Obrigado, Jesus. Pelos terrores abatido e pelas setas ferido, eu tomei-o com carinho, lá no mundo te busquei. Glória a Deus. Aleluia. E te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar ao teu lado para te guiar. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar ao teu lado para te guiar. Muito bem, irmãos, depois desse lindo louvor, nós iremos agora ler a palavra. Eu chamar a atenção de todos os irmãos. Nós tomaremos por base hoje à noite para esta palavra, irmãos, o livro de Gênesis, capítulo 37, e o versículo de número 23 e o versículo de número 24, capítulo 37 do livro do Gênesis, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, é um texto muito conhecido, mas antes
Nós queremos saudar a todos bem-vindos a mais este culto, a mais esta grande oportunidade que Deus nos concede, tanto a mim como a você. E nós iremos tratar nesta noite de um assunto muito importante. Eu quero falar hoje à noite, certo? A palavra que Deus colocou no meu coração foi esse tema, um convite ao palácio. É sobre isso que nós queremos falar. Até porque, irmãos, nós sabemos que todos nós temos promessas dadas pelo nosso Deus. A primeira promessa da nossa vitória está no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Ao contemplar ali a situação do homem que acabava de cair juntamente com sua esposa Eva, Deus providencia ali o escape já através do Cordeiro de Cristo na cruz do Calvário para todos nós. E desde aquele momento ali, irmão, Deus já tinha proclamado no seu coração que o nosso lugar, certo, seria no palácio do rei. Isso já está determinado por Deus. Deus tem lutado sempre, desde o início, desde as primeiras páginas do Gênesis até as últimas do Apocalipse. O desejo de Deus é que nós estejamos para sempre com Ele ali no palácio. Mas nós sabemos, irmãos, que esse trajeto é um trajeto muito difícil. É um trajeto que nem todos conseguirão chegar lá, porque não é fácil. Quando Deus, através do seu Filho, nos chama, nós temos muita coisa a vencer. Nós teremos muitos obstáculos a transpor e temos que ter muita fé. Precisamos muito da presença de Deus para que este convite que Deus nos fez para nós irmos até o palácio, para que este convite ele se concretize. Se nós pudéssemos aqui neste momento, tivéssemos uma oportunidade para nós falarmos, nós contaríamos o que nós já passamos para chegar até aqui. E você também, com você também não é diferente. Você tem toda uma história dentro deste convite que Deus fez, certo, para contar. São muitas coisas que nós passamos, mas eu louvo ao Senhor nesta noite, é que nós passamos. Nós saltamos para o outro lado, já ainda estamos aqui continuando servindo a Deus, e isso é o que nos importa. Isso é o que é importante para nós e para Deus, continuar sempre firme. E eu tomei por base a história deste jovem, que é um jovem, um dos mais conhecidos da Bíblia, também conhecido como um dos homens mais fiéis que a terra já conheceu. Um servo obediente, um homem que respeitava o seu pai e um homem que tinha um negócio com Deus, mesmo no silêncio das suas palavras, porque era um jovem que pouco, certo, conversava com Deus, pouco tinha acesso com Deus. A Bíblia não vai nos mostrar assim diretamente os dois conversando, mas era um homem que tinha um negócio com Deus e sem ele saber, Deus já tinha feito um convite a ele para que ele fosse um morador no palácio do rei. E nós, ao observarmos isso, irmãos, nós nos perguntamos como Deus prepara tudo quando Ele quer realizar. Às vezes a gente fica imaginando como é que nós vamos chegar lá. A história de José é uma história, irmão, das mais fascinantes de toda a Bíblia. José tinha aproximadamente de 15 para 16 anos ali. Era um jovem sonhador. A sua vida era sonhar e contar os seus sonhos. O defeito dele aí era contar tudo quanto Deus lhe dava através dos sonhos. Ele contava para seus irmãos e para o seu pai. Foi um dos únicos erros de José. Mas José, irmãos, sem ele saber, ele estava dentro do plano de Deus. E José seria o salvador de todo o Egito através da fome que haveria de acontecer lá, sem ele saber, e o salvador também de toda a sua família, que futuramente sua família seria transportada para lá, certo? Para viver aqueles momentos de fartura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vejamos aqui o texto. Tudo começa na vida de José, certo? Como ele não queria, como ele não desejava. Já era plano de Deus, certo? O texto vai dizer aqui que os seus próprios irmãos, vendo José, certo? E já sabendo quais eram os sonhos que José tinha, porque ele contava todos eles certo dia pegaram José, certo? Tiraram a sua túnica, uma túnica que José sempre usava de muitas cores, e tiraram a sua túnica e lançaram ele dentro de uma cova. Começava ali, irmãos, uma história muito difícil na vida de José.
começava ali um trajeto que José não sabia o porquê. Seus próprios irmãos o lançaram ali naquela cova. Eu acho muito interessante é que o plano que Deus tem, irmãos, sobre a tua vida e sobre a minha, Ele vai usar as estratégias que Ele quiser. Ele vai trabalhar da forma que Ele desejar. É por isso que sempre nós pregamos que o caminho que nós estamos trilhando não é fácil. Porque o que está nos esperando lá é algo tão sublime, algo tão maravilhoso, é uma cidade tão linda, irmãos, que nós não podemos nem imaginar como é que é tudo lá. Está entendendo? Então, o trajeto nunca será fácil. Então, aquele jovem, certo? Deus começou com ele aquele projeto, aquele plano, sem ele saber, sem ele pedir para Deus, sem Deus conversar com ele. Foi lançado ali, é a primeira coisa que aconteceu com ele, lançado em uma cova e foi tirada dele a túnica, porque se você observar a vida de José, irmão, todas as vezes que José saía, ele levava aquela túnica era um presente do seu pai, como se José fosse um dos filhos mais especiais do seu pai. Então aquela túnica, José sempre quando saía, José levava ela e era muito preciosa para José. Eu acho interessante que a primeira coisa que aconteceu na vida dele aqui de negativo foi que tiraram dele este presente. Só que Deus já estava preparando outro presente para ele lá na frente. Tiraram-lhe a túnica aqui, certo, de José, mas lá na frente Deus já estava preparando, certo, para ele a veste real, ao invés de uma túnica de cores. Agora Deus já estava preparando lá na frente uma veste real. Isso é o plano de Deus, irmão. Se Deus escolheu você e por algum motivo você está em um caminho que você acha que não era para você está em um contexto que você acha que não é para você estar, mas você está temendo a Deus, tem uma vida santa, então te tranquiliza. É sinal de que isso faz parte do plano de Deus. É sinal de que Deus está te preparando para alguma coisa nova que vai vir aí na frente. Então é só permanecer firme. Foi isso que aconteceu com José. E depois de alguns dias, irmãos, pegaram José, certo? E o venderam para os ismaelitas por 20 moedas, né? Por 20 moedas. E José foi levado, irmãos, ali para o Egito pelos ismaelitas como escravo, certo? O preço que pagaram por José foi o preço de um escravo dos mais baratos que poderia haver naquela época. Como Deus trabalha sem a gente entender, não é, irmãos? Vejamos a história deste homem. Deus o escolheu para ser morador, certo, do palácio, só que ele não sabia. Agora, antes de nós entrarmos aqui nos outros processos da vida de José, aí nós nos perguntamos quem era ele, certo? Qual era o negócio deste homem, deste jovem com Deus? Primeiro, ele tinha um propósito incrível com Deus, irmãos. Deus tratava com ele de uma forma, sem ser preciso Deus falar diretamente com ele. Glória a Deus. Ele tinha um caráter inabalável, diferenciado do caráter dos seus outros irmãos, que eram ambiciosos. Mas ele tinha um caráter inabalável, e isso movia o coração de Deus. Outra coisa que ele tinha firmeza nas adversidades. Sabia ter o controle diante das situações que ele estava passando. Outra coisa que aquele jovem tinha, que era maravilhoso, ele tinha segredos com Deus, na sua simplicidade, na sua humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por isso que Deus o tomou para colocar ele dentro daquele plano, porque só daria certo com José, não daria certo com os outros. Porque tem chamadas na nossa vida, irmão, tem algo que Deus projeta, tem algo que Deus escreve no seu coração lá no céu, que só dá certo se for com você. Só dá certo se for comigo. Então Deus vai investir pesado naquilo. Não importa se tirem a nossa túnica, não importa se nos lance na cova, não importa. Se Deus escolheu, Ele vai até o fim acreditando que vai dar certo aquele projeto que Ele tem na sua vida e na minha vida. Então, irmãos, olhar a trajetória dele foi essa. Tiraram-lhe a túnica em primeiro lugar, está no capítulo 37, versículo 23, e lançaram-lhe dentro da cova, está no versículo 24. E o inimigo, talvez com aquilo, irmãos, até ficasse contente, achando que o plano talvez que Deus tivesse na vida de José estivesse acabando ali, certo? Estivesse ali, mas Deus estava apenas começando.
Porque quando Deus tem algo com você e comigo, não importa, e Deus já tinha aqui um convite feito a José, que José haveria de morar no palácio. José seria a segunda pessoa mais importante de todo o Egito depois de Faraó. Quem mandaria era José, mas José não estava sabendo de nada, certo? Então eles venderam logo após José por 30 moedas de prata. Está entendendo? Achando que José só valia aquilo. Para eles, talvez para os seus irmãos, José só valia 20 moedas de prata. Mas para Deus, José, certo, não tinha dinheiro no mundo que o comprasse. José era um presente que Deus tinha ali entre os seus irmãos. Por isso que Deus o escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que aconteceu na vida de José. Lançaram José no calabouço, capítulo 39 e versículo 20. Se nós pegarmos essas trajetórias de José aqui, o sofrimento de José, uma hora José estava no palácio, outra vez José estava no calabouço, pelas acusações, além do que o inimigo tinha feito, usando seus próprios irmãos, certo? Sem José fazer nada. Agora José está preso ali no calabouço, é convocado para estar na sala real. Ele passa por alguns momentos difíceis na sua vida, quando a própria mulher de Potifar, certo, prepara um cenário para destruir José, convida José para entrar com ela no quarto. José foge, aquela mulher lhe acusa, José é condenado a descer novamente ao calabouço. Todo este percurso na vida de José, sem ele entender praticamente nada. É assim que Deus trabalha, irmãos. Porque para José, para os irmãos de José ali, certo, José não significava nada. Mas para Deus ele era a menina dos olhos de Deus, ele era o estandarte de Deus, ele era uma das pérolas mais preciosas que havia ali. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É preciso a gente entender, irmãos, que se Deus te fez um convite, se Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai fazer se cumprir tudo na hora determinada. Chega um momento na vida de José ser exaltado. O rei tem sonhos e pergunta a todos se alguém poderia decifrar aqueles sonhos que o rei tinha, que estava tão atribulado. Alguém que tinha convivido lá no calabouço com José chega para o rei e disse: Rei, eu conheço alguém que está preso, está no calabouço, é o jovem José. Ele pode interpretar estes seus sonhos, pode te dizer o que é que vai acontecer. E o rei rapidamente manda chamar José. José interpreta os sonhos de Faraó, do próprio rei que ali estava, e ele fica impressionado com tudo aquilo que José fala para eles. E José fala dos períodos que haveria, certo? 7 anos de seca e 7 anos de fartura. Aquele rei ficou impressionado com tudo que José transmitiu. Já era Deus falando para José e dizendo para ele: tudo que você passou de ruim, em toda a tua trajetória, eu vou mudar tudo a partir de agora. Era um convite, irmãos, dentro do tema que nós estamos falando. Era um convite ao palácio. José, irmãos, nesse trajeto todo, o inimigo fez de tudo para que nada desse certo na vida de José. Fez de tudo para lhe atrapalhar. Só que os propósitos de Deus, irmãos, os sonhos de Deus na nossa vida, ninguém pode frustrar. Ninguém. Se Deus determinou que vai acontecer com você, então espere que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Não é esta, era como se alguém estivesse dizendo para José: não é esta veste de escravo, certo? Que vai te impedir, José. Não é a cova que você foi jogada dentro que vai te impedir também. Não são as 20 moedas de prata e nem mesmo o calabouço que vai impedir de você entrar na sala real e ser o morador dela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas José só tinha isso no coração. Ninguém falava isso para José. Mas lá no céu Deus planejava: José, tu vai perder a tua túnica, José, tu vai ser lançado na cova, José, tu vai ser escarnecido, certo? A mulher de Potifar vai te acusar, tu vai voltar de novo para o calabouço. Mas tudo isso aí faz parte, que quando eu enviar o meu poder sobre ti, que eu te tirar do calabouço, José, aí de lá tu nunca mais vai voltar. Será uma vida
de gozo, uma vida de governador, juntamente com o faraó ali no Egito. Que bênção, irmão, Deus estava preparando para José, sem José entender nada. Muito jovem ainda, um jovem adolescente, mas um homem que não saiu da direção de Deus nesse projeto de maneira nenhuma. Algo interessante, olha, irmão, presta atenção. Você quer ver como é que Deus trabalha? Deus estava dizendo: eu vou colocar no teu dedo, José, dentro de alguns dias, o anel do rei. Eu vou tirar esta veste de escravo e vou te vestir com vestes reais. Estas vestes compostas de linho fino. E para ainda deixar o inimigo mais furioso, eu vou colocar um colar de ouro no teu pescoço. Está no versículo de número 42. E era como se Deus ainda falasse para José dizendo: e do calabouço tu vai desfilar, José, no carro do rei por toda a cidade. E tem mais: por onde você passar, todos terão que se ajoelhar, prestando reverência a ti, porque a partir de hoje, José, a tua morada é no palácio do rei. Está no versículo de número 43. José chega, irmãos, agora ao trono. José chega agora à posição mais alta do Egito. Depois de Faraó, quem comandava tudo era José. Depois das interpretações, José pergunta, é como se ele perguntasse para o rei e o rei também perguntasse para os demais: quem eu posso colocar para administrar esse tempo de seca e esse tempo de fartura que vai acontecer? O indicado naquele momento foi José. José foi indicado e começava ali a sua trajetória de um vencedor. Irmãos, tudo projetado por Deus. O caminho parecia não ser o caminho de chegada até o palácio, mas os caminhos de Deus, irmãos, nós estando ao lado dele, tudo dá certo, nós chegaremos ao local ideal. Sabe o que é que eu vejo aqui, irmãos? É o mesmo projeto que Deus tinha na vida de José, Deus tem na tua, Deus tem na minha vida, na nossa vida. Nós recebemos um convite para nós irmos até ao palácio do rei, e este convite foi selado e marcado lá na cruz do Calvário. E ninguém vai nos impedir de nós entrarmos na sala do rei. Nós poderemos perder a nossa túnica, nós poderemos ser lançados no calabouço, nós podemos ser lançados na cova dos leões, mas nada vai nos impedir. Um dia o rei vai nos chamar e vai nos fazer isso aqui: José, vou colocar agora o meu anel no teu dedo. E depois de mim, José, quem manda aqui neste Egito é você. E eu vou fazer com você, Deus vai fazer isso conosco, diante deste mundo. Nós vamos ser colocados na carruagem espiritual de Deus. Nós vamos ser anunciados como os herdeiros de Deus aqui nesta terra e também na presença do Senhor um dia. É só nós confiarmos. O inimigo está furioso, dizendo que nos lançou ali, acabou conosco, nós não vamos conseguir, mas debaixo do sangue de Jesus, nós vamos chegar lá, nós vamos entrar no palácio do rei, nós vamos falar com o rei vai nos colocar do lado dele e grande será a vitória de todos nós, de toda a igreja que serve ao Senhor. Se você acredita, dê um glória a Deus aí, diga assim: o teu dia vai chegar, o teu dia vai chegar, está próximo. Ninguém vai deter você, ninguém vai lhe atrapalhar. Essas lutas que você passa, esses desafios que você está enfrentando, são os caminhos de Deus. É Deus dizendo: vai por aí mesmo que vai dar certo, eu estou aqui com você. Na hora que você cansar, Deus te coloca nos braços, Deus te leva. Mas uma coisa é certa: nós temos uma morada, e esta morada, certo, quem reservou ela para nós foi Deus. E o preço desta morada, certo, foi com sangue. O sangue do Cordeiro derramado ali na cruz do Calvário. Quando ele ressuscita, que ele diz que todo o poder é me dado nos céus e na terra, ali se concretiza, irmãos, a vitória de todos aqueles que levantaram a sua mão e aceitaram a Jesus como Salvador. Está aí esta história deste jovem que não temeu o desafio, que logo quando chegou no palácio do rei, mandou o recado para trazer toda a sua família para lá também, porque ali seria o escape dele, do Egito e de toda a sua família. É assim que Deus quer fazer com você e comigo. Nunca vamos sair da presença dele. Vamos sempre orgulhar a Deus, que Deus olhe para nós e tenha orgulho da nossa vida aqui nesta terra. Seja um profeta de Deus,
Seja uma profetisa de Deus. O tempo ruim passa, certo? Os desafios vêm, mas a gente passa por cima. E Deus acredita em você, Deus acredita em mim, que tudo que Ele planejou, se nós não sair de dentro daquele projeto, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. José é triste para os seus irmãos, ele valeu só 20 moedas, né, irmãos? Mas para Deus, o preço de José foi muito alto, que nem mesmo todo o dinheiro da terra poderia pagar. Amém? Eu louvo a Deus, irmãos, olha, eu louvo a Deus, porque Deus tem testemunho, a Bíblia tem testemunhos, certo? Que nos ergue para cima, que nos coloca ainda mais, certo? Na torre de vigília. Então eu louvo a Deus, porque Deus escolheu você também. E o convite Deus já fez para você, Deus te escolheu, e Ele já disse para você, um dia você vai estar no palácio do rei. Então aguarde. Se os dias estão maus, estão difíceis, ore a Deus, coloca a tua vida no altar do Senhor, e espera somente o momento de Deus dizer para você, cessou todo problema, toda dor, cessou toda lágrima, cessou tudo que você tinha passado de ruim, o caminho até o palácio acabou agora, daqui para frente é só passear dentro do palácio que Deus tem preparado para todos nós. Eu creio, irmãos, que o que Deus tem lá guardado com Ele é coisas tão maravilhosas que Paulo não conseguiu, e olha que Paulo foi só até o terceiro céu, ele não conseguiu explicar o que ele viu lá. Imagine o restante das coisas que Deus tem preparado para você e para mim. Então lute por isso, que você nunca deixe de carregar a sua cruz, que você nunca desanime nesta caminhada, nessa tua jornada, porque o Senhor, Ele está em todo o trajeto. Na hora que te lançar na cova, o Senhor está. Na hora que te lançar no calabouço, Ele também está. Na hora que tirar a tua túnica, Deus está preparando já outra túnica, e a túnica de rei. Você vai sentar, certo, ao lado do Senhor, e eu também, como o próprio Jesus falou. Então está aí, irmãos, está aí a bênção, está aí a vitória na tua vida e na minha. Louva ao Senhor, guarde esta palavra no teu coração, que o teu rei já te fez o convite, e um dia nós vamos estar com ele face a face. Que Deus abençoe. Vamos ouvir agora este louvor no nome de Jesus. Glória a Deus. Você conhece o canto? Olha aí, quem é ele, né? Nunca ouvi por aqui dele, eu nunca ouvi esse tal de José. Alguém me fale, por favor, quem conhece este moço, venha me contar. E se aproxima alguém, que informação me tem, e começa a me falar. Quem olha pra este moço não imagina que um dia ele foi traído, foi jogado na cisterna e esquecido, foi vendido como escravo à casa de Potifar. Quem olha pra este moço não imagina que um dia ele foi tentado e por não ter cedido foi caluniado, e em uma cela fria de uma prisão foi parar. Quem olha pra este moço não imagina quantas vezes já chorou de saudades do seu pai que ele deixou. Falo isso porque fui seu companheiro lá na prisão. Alguém teve um sonho e ele interpretou. Quando o meu sonho pra mim assim falou: você voltará ao palácio outra vez como copeiro.
Glória a Deus, é desse jeito o caminho, né? Um dia chora, outro dia ri, mas a gente vai para frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem segue a Jesus tem essa marca, né, gente? Todos têm essa marca, em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, nós queremos agora agradecer a todos, louvar ao Senhor por este culto, louvar a Deus também pela tua vida, por todos os irmãos que compõem aqui a igreja, a Assembleia de Deus em Alcântaras, e quero lhe convidar para o próximo culto, amém? Nós iremos agora orar, agradecendo a Deus por todo este culto e por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, quero te engrandecer pela vida de todos os teus servos, todas as tuas servas, pela vida da tua igreja, te agradecer por toda a minha casa, toda a nossa família, e te pedir que tu seja conosco em mais esta noite, que tu seja o nosso guarda, que é o teu anjo, Senhor, ao redor da porta da casa de cada um daqueles que te servem, de todos aqueles que são verdadeiros adoradores, e assim nos prepara, Senhor, para um dia nós estarmos diante deste palácio, para sempre, para de lá nós nunca mais sairmos, Senhor, vivermos ali eternamente. Fica conosco, repreende todo o mal, as enfermidades, tudo que não te pertence, e nos guarda. Nós te pedimos tudo e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo culto em nome de Jesus.